Vamos começar aqui. Oi, Vicente, Ângela, Vicente, tudo bom? Vamos esperar um pouquinho aqui, que daqui a pouco o Facebook e o Instagram avisa pro pessoal. Fala pra mim, Ângela, de onde é que tu fala? De onde é que tu tá falando? De onde é que tu é? Tudo bem? Tudo certo. De onde é que tu tá? Eu tô aqui em Porto Alegre, que tá frio e tá chovendo. E não tá legal. Chegou o inverno de fato. Oi, Vanessa, tudo bom? Tudo certinho. Que legal que vocês estão aqui. Muito bom. Muito bom. Eu voltei a falar sobre emagrecimento. Oi, Mara, legal que tu entrou. Oi, Vanessa. Obrigada, gurias, por vocês terem entrado aqui comigo. Fico bem feliz mesmo. Eu tava sumida das lives, né? Fazia um tempão que eu não aparecia. E aí com essa história toda... Oi, Mara, boa noite, boa noite. Não sei como é que tá aí em Garopaba. Aqui tá frio e tá chovendo. E deixa eu falar, assim... O pessoal começou, as minhas meninas, né? Eu digo que são as minhas meninas. Elas começaram a me procurar para querer entender como é que elas iam lidar com essa pandemia, com essa fome desesperada que estava acontecendo, com essa história de confinamento, com essa história de vírus, de essa ansiedade toda que está gerando no pessoal. E aí eu resolvi voltar a falar que, oi, Andréia, tá frio aí, é? Aqui também, Mara, tá frio. Então eu resolvi voltar a falar, né, guria, sobre as questões de emagrecimento, das emoções, e eu acho bem pertinente nessa época, né? Então, para quem tá chegando agora e não me conhece, né, eu sou Estela, eu trabalho muito tempo já com emagrecimento online, né? Eu ajudo as meninas, as mulheres a emagrecer sem fazer dieta. Então, esse tem sido o meu papel durante 4 anos aí que a gente tá nessa caminhada. E, né, hoje eu vim falar pra vocês, a gente vai começar hoje uma maratona de 5 lives, né, de hoje até sexta-feira, e se conforme for, né, essa audiência, eu posso me estender um pouco mais e a gente pode trazer à tona outros assuntos, tá? Mas a princípio vai ser de segunda a sexta, cada dia eu vou trazer um tema super bacana, vou trazer uma live, um assunto legal pra gente falar. E daí eu quero que vocês fiquem falando pra mim, se vocês tiverem alguma dúvida, algum assunto que vocês queiram comentar, né, mandem no direct pra mim, que pode virar um tema numa próxima live também. Hoje eu resolvi falar sobre o que é fome. Eu fiz até uma cola aqui, gurias. O que é fome e o que é vontade de comer. A Andrea tá dizendo que tá bem frio em Curitiba. Curitiba também é frio, aqui também tá frio. Bom, mas estamos no inverno, né? Tem que ser frio. Desconfortável é aquele inverno onde faz um calor assim fora de época que fica até desagradável. Deixa eu ver se tem alguém aqui no Facebook, pessoal. Não, vamos ver aqui. Aí, deixa eu falar pra vocês. Então, hoje, a live de hoje, o tema de hoje, o que é? Hoje a gente vai falar sobre o que é fome e o que é vontade de comer. Vocês conseguem identificar isso, né? Alguém que passa pela essa questão de emagrecimento, que vive em guerra com a balança, consegue identificar, né, os sinais reais do que é uma fome de fato e do que é uma vontade de comer? Vocês conseguem diferenciar isso? Quem é aqui que passa por essas questões de perda de peso, de guerra com a balança, de questões de viver querendo emagrecer, né? Quem aqui que tá na live que passa por isso? Comenta aqui comigo. Vamos ver aqui. A Márcia entrou. Oi, Márcia, seja bem-vinda. A Gleice também entrou. A Bia. Oi, Bia. A Bia é minha parceira. A Vanessa tá falando que passa, né? Eu vivi muito tempo, né? Quem me conhece, né? Quem me acompanhou, passei lá. Oi, oi, Márcia. Quem me conhece, né, sabe que eu fui uma menina que aos meus 14, 15 anos eu estava extremamente fora do peso,
né? Eu cheguei a 80 e poucos quilos, a 80 e poucos quilos, 80, só tive paz depois que parei de focar nisso. A Márcia está dizendo que sempre teve em guerra com a balança, né? A gente aprende depois, né, Bia, de um tempo, a identificar exatamente, a reconhecer os sinais do corpo, e depois isso passa a ser, a gente traz para a consciência isso acaba sendo não sendo o foco da nossa vida, né? Mas a minha fome, eu acho que é mais ansiedade, diz a Vanessa. Eu tenho uma questão assim que eu morro de dó da ansiedade, né? Eu falo para as meninas assim, coitada da ansiedade, né? Tudo vai na conta da ansiedade, né? E se a gente começar a reconhecer de fato o que é a ansiedade, quais são os sinais que o nosso corpo dá, a gente vai ver que muitas vezes a ansiedade, a gente chama de ansiedade uma conversa que deveria ter tido e não teve. A gente chama de ansiedade um assunto que tinha que ser resolvido e não foi resolvido, um trabalho que tinha que entregar e não entregou, né? Então a gente chama de ansiedade muitas coisas, né? E na verdade, a ansiedade, ela, de forma rasa, assim, falando para vocês, a ansiedade, ela é uma preocupação extrema com o que ainda não aconteceu, com o futuro, né? Quando a gente perde o controle da situação, quando a gente não sabe o que vai acontecer, né? Qual é o próximo passo, a gente não reconhece o cenário, né? A gente desenvolve essa ansiedade, de forma rasa, tá, meninas? Não tá escrito em pedra isso, ansiedade não é só isso, né? Mas acontece que muitas vezes, né, esse peso que a gente carrega, esse peso que está em cima da gente, esse peso da balança, e que a gente vive dizendo que é da ansiedade, né, às vezes a ansiedade, ela tem nome, né, ela é mais palpável, né? Se a gente parar para observar de fato, estar presente no momento que a gente vive, a gente consegue perceber que a ansiedade muitas vezes é uma conversa que está aqui entalada, que não foi dita, foi uma situação que te magoou, né, e que tu não conseguiu resolver. Então a gente precisa reconhecer o ambiente da gente para a gente poder identificar de fato se é uma ansiedade real, né, ou se são outros fatores que estão atuando no nosso comportamento, no nosso dia a dia, que está fazendo com que a gente desloque para a comida, essa emoção, né? Esse é um dos pontos, né? Eu morro de dó da ansiedade por causa disso. Mas sim, né? A ansiedade, quando ela vem do medo do desconhecido, né? Ela gera de fato essa fome, porque a Adri entrou aqui no Face. Oi, bonita. Oi, sua linda. Vem pro Insta. A tua irmã tá aqui já, ó. Deixa eu falar então assim, ó. Quando a gente consegue reconhecer, né? O que é de fato o que está incomodando e consegue resolver, né? Aí tu vai ver que não era ansiedade o negócio que faz tu comer, né? Que era outra coisa. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Reconhecer de fato o que é uma fome de verdade, né? E o que é uma vontade de comer, tá? Então assim, quais são as vantagens da gente saber disso, né? Por que é importante a gente saber o que é uma fome, o que é uma vontade de comer, né? Porque a partir do momento que eu reconheço o sinal que o meu corpo dá, né, e respeito ele e entendo ele, né, eu vou deixar de comer nos momentos que não são fome, né, porque a fome é necessária e eu preciso me alimentar para suprir a minha máquina, que é o meu corpo, né, então eu preciso de vitamina, de nutrientes para poder fazer as coisas que eu faço, para poder seguir a vida e poder levar a minha rotina de uma forma dinâmica, sem me sentir cansada, sem sentir fadiga, sem sentir dor de cabeça, sem me sentir fraca, né? Então eu preciso alimentar o meu corpo, alimentar a minha máquina, né, para poder viver o dia a dia. Então eu preciso dar comida para isso. Tirando isso, né, tudo que eu colocar a mais que isso deixa de ser com o propósito de matar a minha fome. E outra coisa que eu falo também, vamos ver aqui, Adriane, Mosaico, depois quem quiser entrar aqui comigo mais daqui a pouco, Adriane e André mandaram, confirma comigo que depois eu chamo vocês para live. Vocês já participaram de desafios meus, né, e já sabem qual que é o esquema que eu trabalho. Se vocês quiserem participar comigo, eu chamo vocês depois, mais pro finalzinho. Aí o que acontece, meninas, né? O que é interessante a gente saber? E é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, né? Porque assim, ó, se não é fome o que eu sinto, né? Se o que eu tô sentindo não é fome, a comida não é a solução,
né? Eu tento trazer sempre uma visão diferente de emagrecimento. Não escuto você. Quem é que não tá me... Vocês não estão me ouvindo, gurias? Deixa eu entrar, não escuto você. Libera eu aí, já libero. Vocês estão... Quem tá me ouvindo, dá um coraçãozinho pra mim. Vocês estão me ouvindo bem ou não? A Adriana tá dizendo que não tá me ouvindo. Falem pra mim, guria, se vocês estão me ouvindo ou não, porque senão a gente tem que ver o que é que tá acontecendo. Normal? Então tá. Tá, Adri, então daqui a pouco eu te libero. Eu chamo tu pra bater um papo comigo. Eu estou ouvindo perfeitamente. Tá, eu também tô, a Vanessa tá dizendo. Ótimo então, gurias. Daqui a pouco, Adri, tu solicita pra mim e aí eu te aceito, tá? Deixa eu só acabar o raciocínio aqui com as meninas e depois tu dá o teu depoimento aqui e fala comigo sobre a experiência que tu teve de participar dos desafios. O que eu falo muito, meninas? O seguinte, né? Quando a fome não é problema, tá? A comida não é a solução. Então, quando eu digo assim, a gente bota a culpa na ansiedade. Se não é ansiedade de fato, né? Se não é a ansiedade de fato que tu tá sentindo, se o que tu tá sentindo de repente é a necessidade de colocar a tua vida em dia, né? Então, não precisa comer, precisa colocar a vida em dia. E a gente acaba fazendo o quê? Indo lá e comendo, né? Porque a gente fica naquele ócio, naquela preocupação do que não fez, do que tem que fazer, enfim, e acaba deslocando essa emoção, né, pra comida, né? Então, muitas vezes é uma procrastinação, algo que tu deixou de fazer, algo que tu não tá fazendo. E quando eu reconheço isso, que o que eu sinto, quando eu consigo ter clareza do que eu tenho de fome, o que eu tô sentindo é fome, ou se o que eu tô sentindo é vontade de comer, aí quando eu tenho clareza disso, fica muito mais fácil eu me propor a fazer uma dieta. Vamos chamar de dieta tudo aquilo que envolve um plano alimentar que seja favorável e que vá de acordo com o meu objetivo de emagrecimento, tá? Aqui eu não tô falando de dieta restritiva, de deixar de comer A ou B, ou de deixar de comer... Não tô falando disso. Dieta, quando eu digo dieta, é um plano alimentar. Dieta é tudo que tu come. Nesse sentido. Então, quando tu reconhece que o que tu tá sentindo é de fato fome para alimentar a tua máquina, que é teu corpo, tá? E não é uma vontade de comer, fica muito mais fácil. Fácil, né? Ah, Estela, mas tu fala assim como se fosse fácil de fato de hoje para amanhã. Não, não é fácil de hoje para amanhã. É um exercício diário que a gente precisa fazer, né? Para poder trazer essa consciência, para poder ter essa clareza e reconhecer os sinais do corpo que o corpo te dá. Essa é a ideia, tá? E aí, como é que eu faço para identificar, para monitorar a minha fome? Tá fazendo sentido para vocês, meninas? Deixa eu ver aqui, a Adriana entrou. Não te escuta, é só aumentar o volume por enquanto, porque quando você entra não se escuta. A Vanessa orientando a Adri. Adri, tá todo mundo escutando, só tu que não tá. Aumenta teu volume aí que eu acho que daqui a pouco tu consegue. Tá fazendo sentido pra vocês? Isso, vocês já pararam pra pensar que nem tudo pode ser só ansiedade? Que de repente esse peso que a gente carrega são questões na vida da gente que não estão bem resolvidas e que a gente acaba... Ela tá dizendo que voltou pro Face, não deu conta no Instagram. Tá bom, Adri, então me acompanha no Face. Consegue perceber que muitas vezes, né, esse peso que a gente carrega não é nosso? Tá? Esse peso são coisas que a gente... de cargas que a gente inventa ou se propõe a resolver, ou pessoas que sofrem com sobrepeso, pessoas que têm questões alimentares para ser resolvidas, de balança, de autoestima, são pessoas que estão sempre muito dispostas a ajudar, a dar a mão para o outro. São pessoas que sofrem da síndrome da boazinha, assim, aquelas pessoas que não sabem dizer não, né? Então elas estão sempre prontas para ajudar. Estão sempre prontas à disposição. E aí elas acabam esquecendo delas, de resolverem as coisas para elas, porque elas estão sempre resolvendo para o outro. Elas vivem em função do outro, para agradar o outro, né, para resolver a vida do outro, as questões do outro, e acabam deixando de lado
né, a própria vida, tá? Então, quando eu trago vocês para essa reflexão, é para exatamente vocês pensarem sobre isso, para vocês terem uma nova percepção sobre o que é emagrecer, sobre como é que pode funcionar o emagrecimento de uma forma que não seja tão sofrida, tá? E de que vocês possam também começar a perceber os sinais que o corpo de vocês dão. O que é fome de fato e o que é vontade de comer. Então, como é que a gente pode monitorar isso, né? Ai, gente, eu até fiz aqui várias formas, assim, de eu tentar explicar pra vocês de um jeito claro, né, pra ser bem entendida. Por exemplo, tu ficou sem comer por muito tempo, tá? Passou o dia trabalhando, ficou sem comer muito tempo, aí de repente, não sei se vocês, mas se eu fico muito tempo sem comer, o meu corpo começa a dar sinais, tá? Eu começo a sentir dor de cabeça. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando pra vocês. Bistrô. Eu sempre, a boazinha. Márcia, né? Isso é um dos sabotadores que a gente tem, né? A boazinha, né? A gente chama de vítima, né? O sabotador da vítima, não. É um sabotador que tu tá sempre à disposição, né? Tu tá sempre, assim, querendo agradar o próximo. E esse agradar não faz parte do perfil mesmo, entendeu? Só que é um sabotador que a gente tem, né? E se a gente vive muito sobre a influência desse sabotador, ele afeta a gente não só na questão do emagrecimento, tá? Ele afeta a gente em várias áreas, né? No trabalho, na produtividade, nos relacionamentos, né? Nas questões pessoais, em tudo isso. Eu uso muito um teste de sabotador que eu adoro aplicar, ele, tá? O prestativo, isso mesmo, a Bia me ajudou a lembrar. É um sabotador do prestativo, tá? Ele tá sempre disposto a ajudar. Eu tenho um teste de sabotador que eu acho bárbaro eu uso ele para minhas clientes que estão querendo, que fazem um processo comigo, tá? Se alguém aqui que estiver na live tiver interesse em fazer o teste, tá? Me manda um direct depois que eu converso com vocês e eu posso, né, fazer o teste com vocês e dar uma devolutiva por WhatsApp, tá? Não vai ser uma devolutiva completa, né? Mas eu consigo dar uma pincelada para vocês de qual pode ser o sabotador que te influencia enquanto tu estás acordado, tá? Porque a gente consegue, a gente identifica, né, quanto por cento do teu tempo acordado, né, tu sofre a influência desse sabotador. E o sabotador do prestativo é um deles, Márcia, tá? Tu tá sempre à disposição, tá? E quando tu tá muito à disposição do outro, né, tu acaba deixando de olhar pra ti. E o emagrecimento saudável, duradouro, né, é aquele que tu passa a te perceber. É aquele que tu passa a dar atenção pra ti mesmo, né? Isso não é ser egoísmo, tá? Isso não é ser egoísta, isso não é egoísmo nenhum, tá? Isso é o quê? É como se a gente estivesse dentro do avião. Quando a gente está dentro do avião, a aeromoça não fala, para tu ajudar o outro, tu tem que botar a máscara para depois poder ajudar o outro. Mais ou menos funciona assim, né? Tu só vai poder ajudar o outro, né, com maestria sempre, tá? Quando tu tá bem contigo, entendeu? Isso mesmo, tá, Márcia? Me fala, depois eu te mando o link, tá? E tu preenche, eu vou te explicar direitinho depois pro WhatsApp como é que a gente faz. Aí tu preenche, me manda e eu te dou a devolutiva. Deixa eu assinar aqui pro pessoal. Oi, Pamela! Então, daí, isso que eu tava... Vamos voltar aqui. Como é que a gente pode reconhecer, né, monitorar a nossa fome? Quando é que eu tenho fome de fato? Quando é que supostamente é fome de fato? Né? A Catiele entrou aqui. Oi, Catiele, no Face, boa noite. A Catiele também foi uma das minhas clientes. E agora ela emagreceu 8 quilos. Quando eu passo muito tempo sem comer, né? Quando eu passo muito tempo sem comer, o meu corpo acaba me dando, de fato, sinais físicos, tá? Fisiológicos. Por exemplo, eu sinto dor de cabeça, tá? Eu começo a ficar mal-humorada. Eu começo a ficar com dor de fato no estômago, com uma sensação de vazio no estômago, tá? E se eu tenho que produzir alguma coisa, provavelmente a minha produção não vai ser a mesma, tá? Por quê? Porque eu tô tendo sinais fisiológicos de fome. Então essa é uma fome física, né? Que tá me dizendo, ó, precisa alimentar tua máquina. Essa é uma fome física, tá? Bacana. Depois, por exemplo, se eu peguei e acabei de comer, fui lá, me alimentei, almocei, acabei de comer e de repente, né, me deu uma vontade de comer mais. Viu o que eu falei?
Eu comi, me alimentei, comi um prato bacana, saudável, com tudo o que precisa, mas me deu vontade de comer mais. É só uma vontade. Aquilo a mais é uma vontade, vai passar. Né? Não é mais a fome para alimentar a minha máquina. E tem, né, a fome, a vontade e o desejo de comer. O desejo, ele vem assim, ó. Ele pode ser acionado por alguns fatores. Por exemplo, tem o desejo auditivo, tem o desejo do cheirinho, assim, a gente passa por um lugar, né, aqui a gente mora em prédio, e às vezes a gente sente o cheiro de churrasco. E a gente acabou de almoçar, tá? Mas quando a gente sente um cheiro de churrasco, dá vontade de comer o churrasco. Então, é um desejo, né? É uma fome que ela vem assim, de repente, essa memória, né, do sabor churrasco vem, né? E é uma fome emocional. Tá? Esse desejo ele pode ser ativado também, por exemplo, se alguém fala, tu lembra daquele café que a gente foi? Ou tu lembra do bolinho de chuva da avó num domingo à tarde? Então essa memória ativa, né, um desejo de comer o bolinho de chuva da casa da avó. Então existe a fome, a vontade de comer e o desejo de comer, tá? E quando tu consegue identificar, tá, o bacana disso tudo, meninas, é a gente parar, perceber e conseguir identificar o que é isso, tá? Mas como é que eu faço isso? É um exercício, tá? Precisa muito que tu deixe de olhar pra fora e comece a olhar pra ti. Faz sentido isso pra vocês? Deixa eu ver aqui se tem alguém comentando. Tenho desejo o tempo todo, tá dizendo. Ai, Fábio, mas tu pode, né? Nem todo mundo, né, tem assim a vantagem de sentir fome, desejo e vontade e comer em todos os momentos e ainda desfrutar de um corpo esguio, né? Ai, tu pode, Fábio. Mas faz sentido pra vocês, meninas? Alguém passa por isso? Alguém tem essas questões assim de parar e sentir uma vontade logo enlouquecida depois de sair de uma refeição bacana? Ou de lembrar de alguma situação e sentir aquela fome emocional, né? Aquele desejo, né, de comer, porque foi acionado por um gatilho emocional no cheiro, de uma lembrança? O Fábio tá dando risada aqui, ó. Tem que rir mesmo. Rapaz de sorte. A Rosa entrou, a Darcy, o Jaime. Então é isso. Se a gente consegue monitorar a nossa fome, olhando por esses 3 fatores, tá? A gente vai... Sou muito ansiosa e acabo de comer e já quero comer de novo. Tá? A Mari tá dizendo assim, normalmente a minha vontade é de alguma coisa doce. O Jaime tá dizendo boa noite, querida, boa noite. Se a gente conseguir monitorar a fome da gente, olhando por esses 3 pilares da fome física, de fato, da fome de vontade de comer e da fome do desejo, tá? Vocês vão ver, meninas, que é libertador, entendeu? Que vocês vão começar a olhar o emagrecimento por uma outra ótica. Vai deixar de ser sofrido. Sinto vontade de comer doce sempre. Então deixa eu explicar uma coisa que acontece com a questão do doce, né? Que é um problema para um monte de gente. Quando a gente passa por momentos de estresse, tá? Por situações difíceis, assim, por desafios, e principalmente agora, né? O que a gente está passando, que é um desafio para todo mundo, literalmente o mundo todo, né? A gente libera um hormônio chamado cortisol, tá? Eu vou falar assim de forma rasa para vocês, porque não é esse o meu papel ficar explicando. Sou confeiteira, faço doces quase todos os dias e como o tempo todo. Silvana Psico entrou. Oi, Sil. O que acontece, né? A gente produz um hormônio chamado cortisol, né? E ele altera os níveis,
para equilibrar, né, existe a necessidade. Estou uma baleia. Tá, Ângela, vamos fazer assim, ó. Sem rótulos. Antes de eu explicar a questão do doce. Seja mais gentil contigo, né? Não te agrida dessa forma, né? A gente consegue ver beleza em tudo, né? Não fale assim contigo, né? Se nem, vamos partir do princípio que é preciso primeiro, né? Tu te tratar com carinho, tu te amar, né? Não vamos se colocar dessa maneira, tá? E a questão do doce, né? Quando a gente produz esse hormônio que é o cortisol, né? Para equilibrar, a gente precisa de um outro, tá? Que o doce que dá, tá? Então, essa necessidade de comer doce, principalmente nessas épocas, vem disso, tá? Mas o que acontece, né? Quando a gente tem dentro de um programa, de um plano de emagrecimento, e quando eu digo plano, é a questão do objetivo, do emagrecimento, um planejamento, tá? A gente deve ter nessas horas, né? Eu sugiro que tenha sempre algo mais saudável para matar essa vontade de comer o doce, né? E outra coisa também que é interessante, por exemplo, é a gente começar a fazer o quê? A perceber que essa hora de vontade de comer o doce é a fome emocional, né? É uma fome emocional, né? E eu tenho que trabalhar o meu lado racional para eu poder emagrecer, tá? E só fazendo esse caminho várias vezes, essa é a ideia, tá? Ou então ir trocando, né? Quanto mais eu cedo à vontade, né? Mais eu acostumo o meu cérebro que é assim que funciona, né? E o meu cérebro, o teu, de todo mundo é interesseiro. Eu nunca quero, né? Nunca quero não, assim, mas eu sempre vou buscar, o cérebro sempre vai querer o prazer imediato, tá? Então eu tenho que ver a questão a longo prazo, tá, né? E fazer uma pergunta bacana, assim, como é que eu vou me sentir depois que eu comer esse doce? Né? Porque senão a gente acaba trazendo a questão do ciclo da compulsão alimentar, e eu posso tratar disso com vocês numa outra live, porque é bem bacana o que acontece, tá? E aí assim, né, a gente consegue, vamos puxar o gancho pra cá de novo, senão a gente acaba se estendendo demais. E tem assunto, meninas, para emagrecimento, assim, ó, muitos, né? A ideia das lives, dessas próximas lives, é fazer o quê? É fazer com que vocês tenham, de fato, uma nova percepção sobre emagrecer, tá? Tirar essa questão, esse rótulo de que para emagrecer tem que ser sofrido, de que para emagrecer eu preciso parar de comer o que eu gosto, de que para emagrecer eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Não, gente, né? A gente pode comer tudo, tá? Porque e tudo que a gente gosta, principalmente, né? Olha que bom que é emagrecer podendo comer o que gosta. O sal também prejudica, né? A questão do sal tem a questão da retenção de líquidos, né? Então, na verdade, assim, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, se a gente souber dosar tanto o chocolate, quanto o sal, quanto o doce, quanto o refrigerante, até a água, se for em excesso, não é saudável, né? Prazer imediato, pura verdade. O eu mereço. É um outro sabotador, tá? Tá, Andréia? É o sabotador do merecimento, né? Eu tô cansada demais, então eu mereço um docinho. Eu tô estressada demais, então eu mereço, né? Então, quando a gente consegue buscar outras fontes de prazer, né, para poder satisfazer o merecimento, a gente vai trocando isso, né? Quanto mais tu acostumar, quanto mais tu educar o teu cérebro que é com doce, que tu gratifica ele, né, mais viciado ele vai ficar nisso, tá? Então a ideia, qual é que é? A ideia é que vocês consigam ter uma nova percepção. Então eu vou sugerir, né, que nessa próxima semana, ou de hoje para amanhã à noite a gente vai se encontrar de novo, tá? No mesmo bate-horário. Então eu sugiro que vocês façam o quê? Que vocês se monitorem. Vocês vão dormir hoje, enfim, vão acordar amanhã e até a gente se encontrar, vocês vão ter todas as refeições do dia. E eu sugiro que vocês se monitorem. Percebam o que é que vocês estão sentindo durante, antes e depois
de fazer cada refeição, tá? E não venha me dizer, gurias, que é difícil de fazer isso, tá? Porque não é difícil de fazer, tá? É barbadinha, vocês não precisam de ninguém, tá? É só vocês pararem de olhar pra fora e olharem pra vocês. Primeiro de tudo, na hora que vocês forem comer, larguem o telefone. Estejam presentes pro momento da refeição, tá bom? Nada de ficar olhando WhatsApp, nada de ficar olhando notícia, nada de ficar olhando TV. Parem pra comer. E quando vocês pararem pra comer, prestem atenção no que vocês estão fazendo. O que é que vocês estão comendo, a textura do alimento, o sabor, o tamanho do prato, as cores, estejam presentes para aquele momento. E a partir disso, comecem a perceber os sinais do estômago de vocês, do corpo de vocês. Do tipo assim, antes de comer, de 0 a 10, qual que é a minha fome? Quando a gente acorda, eu não sei vocês, mas eu quando acordo de manhã não consigo medir muito a minha fome. Preciso tomar um café primeiro, para depois eu funcionar. Mas no almoço eu já tô raciocinando normal, assim, já vou... e daí eu já consigo pensar nisso, né? De 0 a 10, quanto que é a minha fome? A minha fome é 5. Ah, então tá, então vou sentar e vou comer. Começa a comer, mastiga, presta atenção na comida, em cada garfada que tu dá, corta o alimento, presta atenção na hora de se alimentar. Depois que tu acabar a comida, avalia, tá, tô com fome ainda? Ou será que é só uma vontade de repetir esse prato? Percebam-se, tá? Prestem atenção na emoção que vocês estão tendo ao se alimentar. Prestem atenção nos sinais físicos que o corpo de vocês dão quando vocês estão se alimentando. Tá? Eu vou sugerir que vocês façam isso e amanhã vocês me digam. Quem quiser me dizer, né? Eu vou contar com a colaboração de vocês. O que foi, Márcia? Não sei comer de pouco. Como é difícil trabalhar à vontade. A gente precisa querer, né? É que assim, não. Eu sempre falo... eu sempre falo uma coisa... Eu prefiro sentir a dor de passar por um buffet de doces e não comer o doce, tá? Do que eu querer colocar uma calça minha e aquela calça não fechar. Então, quando eu tenho essa clareza, eu consigo trocar o prazer imediato daquele buffet de doces pelo prazer a longo prazo de poder usar a mesma calça desde quando eu tinha os meus 26 anos. Hoje eu tô com 42, quase, e eu uso a mesma calça. Sabe? Então, quando eu tenho essa clareza, eu passo pelo doce, pelo chocolate, pelo refrigerante, sei lá, pelo X, pela pizza, né? Cada um com as suas taras, de uma forma muito mais segura, assim, sabe? Sem sofrer. Não consigo ter esse sofrimento. Para mim não vai ser uma dificuldade deixar de comer a pizza, o X, o doce. Para mim vai ser uma questão normal, não vou comer porque não vou comer, entendeu? Comer aquilo ali não está alinhado com o meu objetivo. Qual que é o meu objetivo? Me manter num peso, me sentir bem com o meu corpo, olhar para o espelho e gostar da imagem que eu vejo, sabe? Eu como sempre sem olhar muito para o prato, sempre rápido e respondendo no celular. Então tu não está presente para aquilo ali. O teu cérebro nem processa que tu está comendo, Márcia. Tu bota a comida para dentro, né? O anos não sobe e desce de peso, né? E acontece, né? Porque a gente não está presente para aquilo ali. Então o emagrecimento visto por esse ângulo, ele é muito mais de dentro para fora. E às vezes, gurias, tá? Quando a gente fala de emagrecer assim, né, trazendo à tona essa consciência na hora de se alimentar, é muito mais, tá, uma questão de parar de fazer do que de começar a fazer alguma coisa. Porque a gente pensa assim, ah, não, para emagrecer eu vou ter que ir numa Nutri, eu vou ter que ir numa psicóloga, tratar, né, fazer uma terapia, numa nutricionista, vou ter que ir numa academia, vou ter que começar a fazer um monte de coisa. E muitas vezes é só parar de fazer algumas coisas. Então olhem para a rotina de vocês hoje e pensem assim, o que hoje, se eu parar de fazer, vai me ajudar a emagrecer? A resposta vai ser de vocês.
Com certeza vocês sabem o que é que vocês fazem que não ajuda em nada no objetivo de perda de peso de vocês. Se façam outra pergunta. O que é que eu faço hoje que, se eu continuar fazendo, vai me ajudar a emagrecer? E o que é que eu faço? Não, e o que é que eu não faço que, se eu começar a fazer, vai me ajudar no emagrecimento? Se vocês responderem essas 3 perguntas, eu garanto, se vocês responderem, né, encontrarem a resposta, né, e entrarem em ação, eu garanto que vocês conseguem emagrecer. Agosto do ano passado, mudei minha alimentação e emagreci 10 quilos caminhando todos os dias. É isso, né? Não existe mágica, não existe cápsula, não existe shake, não existe... não existe. Eu já tomei de tudo que vocês possam imaginar. De tudo que vocês possam imaginar para emagrecer. Tudo que o dinheiro podia comprar para emagrecer, eu tomei. E não adiantava. Eu emagrecia 8 quilos, engordava 13. Eu fazia umas maluquices, gente, que vocês não fazem ideia. Eu tenho vergonha de contar. Eu pedalava enrolada em plástico por baixo do corpo para poder suar mais. Olha a insanidade. Não adianta. Tu vai engordar, tu vai perder líquido, não vai emagrecer, não é... Sabe? Só quando eu fiz as pazes comigo, que eu deixei de botar para debaixo do tapete situações que precisavam ser resolvidas, só depois que eu fiz as pazes com todas as meninas e mulheres que existiam dentro de mim, é que eu consegui viver em paz com a balança. É que eu consegui estabilizar no peso e hoje eu fico 1 quilo a mais, 2, uma retenção aqui quando tá no período menstrual, mas eu continuo a mesma, entendeu? E como de tudo. Sempre, eu não deixo de comer nada. Nada. Eu não faço isso comigo. Só que eu como de acordo com o peso que eu quero ter. Uma pessoa que quer pesar 60 quilos, ela come pizza de segunda a sexta, ela toma chopp de segunda a sexta, ela come uma barra de chocolate de segunda ou de segunda a segunda. Se perguntem assim, dessa forma. Façam esse tipo de reflexão. O que eu estou comendo agora está me levando para onde eu quero em relação ao meu peso? Se a resposta for não, para. Ah, mas eu não consigo parar. Tentou parar? O poder de decisão é teu, né? A gente precisa ir trocando certos hábitos, né? Quando eu conseguir ver o prazer a longo prazo, né? Com certeza essa decisão de largar agora nesse momento vai ser mais fácil para mim, que é o que acontece comigo hoje. Eu como um docinho, eu me permito algumas coisas de vez em quando, né? Quando eu quero, enfim, são decisões que a gente toma que favorecem ou não o nosso objetivo de perda de peso. Mas por que a barriga é tão difícil de desmanchar? É que são questões de biotipo, né? Existem gorduras localizadas, mas se tu emagrecer, né, provavelmente a tua barriga vai diminuir, né? A questão é que tem pessoas que têm uma concentração de gordura maior em algumas determinadas partes do corpo, né? Mas ainda assim, se tu emagrecer, num contexto geral, a barriga diminui. Bom, então o que eu ia dizer pra vocês? Que eu vou sugerir que vocês monitorem a fome de vocês amanhã, tá? Então vamos combinar de amanhã. Quem puder entrar na live comigo amanhã e me dizer alguma coisa, me fala. Quem quiser mandar antes no direct também pode me falar, eu vou ficar bem feliz de saber, tá? Mas assim, ó, vamos prestar atenção e avaliar a fome de vocês antes, durante e depois das refeições. E já sei, né, porque eu sei que acontece, de vocês dizerem assim, né, que são as questões dos sabotadores que eu tava falando pra Márcia. A gente tem os sabotadores, né, que atuam em cima da gente o tempo todo, todos os dias, em cima de todo mundo tem seus sabotadores, tá? Não é um privilégio de A ou B. E aí eu sei que ele vai chegar pra ti, né, aquela vozinha do diabinho vai dizer assim, eu não vou fazer isso, sabe? Eu não preciso fazer nada disso. Eu sei exatamente qual que é a diferença entre fome e vontade de comer. Tu vai pensar sobre isso. Tenho certeza que vai ter gente que vai pensar sobre isso. Então eu sugiro que na hora que vier esse pensamento, que tu fala assim, bom, talvez eu até saiba, de fato, a diferença. Mas eu sei de forma intelectual, de forma prática, eu não sei. Vou fazer então para ver se a Estela, né, me ajuda de alguma forma, ver qual que é de fato a diferença.
Pena que eu não consegui entrar no início. Não tem problema, Adriana, vai ficar salva a live, tá? Eu espero que o Instagram deixe eu salvar. No Facebook eu acho que vai ficar também. E daí tu consegue acessar no meu IGTV depois, tá? Mas amanhã tem mais. Amanhã tem outro tema que é bem legal também. Deixa eu até pegar aqui o tema pra vocês. Bom, depois eu pego ali e passo pra vocês o tema. Mas vai ser bem bacana também. Vamos ver o tema de amanhã. Amanhã é como superar o desejo incontrolável por comida. Olha só. Vai ser bem interessante também. Aí vão ter pensamentos amanhã assim, gurias, em cima de vocês, tá? Mas eu sugiro fortemente, tá? Que toda vez que vier um pensamento sabotador, que vocês tenham uma resposta adaptativa, tá? Ah, não vou fazer, não vou monitorar minha fome porque eu nem preciso disso, eu sei exatamente o que é fome e o que é vontade de comer. Não, na hora que vier isso na cabeça de vocês vão pensar, opa, é o meu sabotador não querendo que eu faça o que eu tenho para fazer, não querendo deixar eu monitorar a minha fome, eu olhar para dentro de mim, né? Não, eu vou fazer sim, porque eu até sei, né, na teoria, o que é fome, o que é vontade de comer, mas na prática eu não sei, porque se eu soubesse, eu não tava botando tanta comida para dentro sem ter necessidade, tá? Outro pensamento que pode vir também é, por exemplo, assim, ai, não, né? Ai, tanta coisa para fazer, vou ficar aí escutando a minha fome. Gurias, escutem a fome de vocês, tá? Por favor, façam isso e me falem depois, tá? O que vocês pensaram, qual foi a sensação que vocês teve. Vou dar uma voadora nesse sabotador. Tu vai ver, Márcia, tá? Dá sim, dá uma voadora nele, né? Então eu queria muito, meninas, muito que vocês fizessem isso amanhã. Essa é a minha sugestão. Esse seria o desafio de vocês amanhã durante o dia, tá? Façam isso e me contem, por favor, o que é que vocês sentiram, o que é que vocês perceberam, qual foi a reação que vocês tiveram em parar para comer, né, sem celular, sem telefone, parar de fato se alimentar. Conversar sobre a comida, né? Ai, que comida tá boa, né? Quem é que fez? Ah, o que é que foi usado aqui? Qual foi o tempero que foi colocado, né? Conversem sobre aquilo que vocês estão fazendo naquele momento. Não comam pensando no banco que vai abrir ou que vai fechar, ou no boleto que tem que pagar, ou na fulana que tem que ir em tal lugar. Não, gente, parem e comam, tá? Estejam presentes, né, para aquele momento da refeição. Saboreiem a comida e percebam o corpo de vocês, tá? Os sinais do corpo. Ah, meu estômago tá cheio, né? Eu não preciso mais. Além disso, vai ser vontade de comer só, não é fome. Ah, além disso, é só um desejo. Aquele doce é só um desejo de doce. Troquem, tomem um copo d'água, sabe? Vão ter que fazer coisas diferentes, tá? Porque é insano, tá? Querer um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Tá bom, meninas? Se a gente quer resultado diferente, a gente tem que agir e se comportar diferente. Foi que nem a Mara falou. Ah, eu mudei minha alimentação e caminhei. Emagreci 10 quilos. Se a Mara não tivesse feito nada, ela estaria com os 10 quilos ainda com ela. Tá? A gente precisa mudar comportamentos. Só que a minha proposta é que essa mudança não seja tão dolorosa. Que vocês possam ver de forma mais leve essa mudança. Que às vezes é só dar uma olhada, ter uma atenção para vocês. Parar de olhar para fora. Olhar para dentro. Um chá ajuda, né? Um chá de camomila, um chá de carqueja, um chá docinho, né? Para tirar aquela vontade de comer o doce depois do almoço, né? Tem pessoas que tomam um cafezinho, tem as pessoas que fumam, né? Cada uma tem um hábito, mas quando o hábito for a do doce, oi Anne, quando o hábito for a do doce, troque esse hábito por um hábito saudável, né? O que eu posso botar de docinho agora para matar aquela vontade de comer um doce que não seja um chocolate? Ah, pode ser um chazinho. Vamos começar a fazer trocas saudáveis, essa é a ideia, tá? Oi, Anne, sua linda. Feito então, meninas. Amanhã tem mais. Eu queria saber se valeu a pena para vocês. O que é que vocês acharam? Se fez sentido para vocês? Se vocês já haviam visto o emagrecimento por essa ótica, né? De uma forma mais leve, né? Tanto é que eu digo, vamos ficar naturalmente magra, né? A ideia é que a gente fique mais leve e que o emagrecimento seja uma consequência disso. E quando eu falo mais leve,
É mais leve de estarei aqui amanhã, diz a Márcia. Eu vou esperar todo mundo. Eu vou esperar com resposta, né, de comportamento. Tô desafiando vocês, gurias. Então a minha ideia é que a gente se torne uma pessoa mais leve e naturalmente mais magra, né? Que a gente se torne mais leve de comportamento. A hora, Darcy, vai ser 9h30. De segunda a sexta vai ser todos esses dias 9h30 da noite, tá? Isso que eu me propus. E daí, se vocês estiverem gostando muito, 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 a gente faz sábado e domingo também. Uma delícia estar novamente falando com você. Ah, é verdade, Andréia. A Andréia, assim como a irmã dela, assim como a Anne, elas já participaram de desafios, né? De desafios de 30 dias que a gente fazia. E fizemos vários, né? Eu fiz vários desafios. Então a gente ficava 30 dias juntas num grupo de WhatsApp, sempre com essas propostas, né? Cada dia tinha um desafio novo e era muito bacana, muito gostoso. E vai vir outro desafio, preciso contar pra vocês isso, tá? A gente vai fazer outro desafio, sim. Mas a ideia agora é ir trazendo aos pouquinhos, tá? Essas questões, para que a gente possa, dentro dessa pandemia, dentro dessa turbulência que está acontecendo, né? Que a gente possa se tornar mais leve esse momento. E não deslocar sempre. Sempre tive ótimos resultados. Ai, a Anne é minha pupila. Que a gente possa, então, não ficar deslocando todo o tempo, né, essas emoções ruins que a gente está tendo em função de tudo que está acontecendo para a comida. Que a gente possa ter um outro olhar para nós, um outro olhar para o emagrecimento. A Andrea participou de 3, meu Deus, né? E era bom. Meu Deus do céu. A gente dizia que a gente tinha virado aquele grupo do desafio da baleia azul, porque a gente passava o dia juntas, futricando. Foi muito bom. Tá bom, meninas? Então, eu espero de verdade mesmo, poder ter contribuído com vocês um pouquinho hoje. Queria saber se foi esclarecedor para vocês essas questões de conseguir compreender o que era fome, o que era vontade de comer, tá? Então, preste atenção e amanhã eu espero uma resposta de vocês, tá? Quem quiser falar sobre o teste do sabotador, manda para mim um direct, tá? Que daí eu falo com vocês, tá bom? Um beijo, tá? Vou encerrar, vai ficar salva aqui a live no meu IGTV, eu espero. Vou rezar pra Nossa Senhora do Instagram agora deixar eu salvar, tá? E aí amanhã de novo a gente se fala, nesse mesmo bate-horário, com um tema bem legal, tá bom? Beijo, fiquem bem, até amanhã. Tchau, tchau.